eterna guia, Deus que me alumia, vem. Guia os passos. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus. Olá pessoal, mais uma vez é uma grande alegria estarmos aqui nas ondas da Rádio Universidade para o nosso programa semanal, A Lei do Amor. Eu quero agradecer primeiramente o carinho de tantos ouvintes que têm mandado WhatsApp, têm mandado mensagens, tanto no meu e-mail como também no site da rádio, né? Pela calorosa audição que nos concedem. Também queremos agradecer ao Chau Freios, que é o nosso patrocinador. Sabe que eu nunca sei onde é dizer o endereço certo do Chau, só sei que é em frente a Guanabara, né? Mas quero agradecer a ele também. E hoje, nós seguindo a série dos sacramentos, nós vamos ver o sacramento da confirmação. No último programa nós víamos o sacramento do batismo e a confirmação, o batismo e a Eucaristia são aquele núcleo dos sacramentos que a gente chama sacramentos da iniciação cristã, que é um conjunto para salvaguardar a fé e, sobretudo, a graça nos filhos e filhas de Deus. Nós temos na Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, uma palavrinha muito interessante sobre este sacramento do crisma ou da confirmação. Ele nos diz o seguinte: pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé com palavras e atos como verdadeiras testemunhas de Cristo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, a gente ouvia falar na catequese sobre o sacramento do crisma, né? E as pessoas diziam: o crisma nos torna soldados de Jesus, né? Soldados da Igreja. E é isso que a Lumen Gentium vem reafirmar, em outras palavras, né? Que nós somos, por força e por obra do Espírito Santo, destinados a difundir e defender a fé, com palavras e com atos, com testemunho, como os primeiros cristãos faziam, e a maior parte deles, né, o fez também através do derramamento do sangue, do seu martírio. Martírio que hoje, em várias religiões cristãs no Oriente, infelizmente, continua acontecendo. São 2000 anos de história e o sangue dos cristãos ainda é derramado porque há uma grande intolerância religiosa e muitos não aceitam Jesus Cristo como Senhor, Criador e Salvador do universo. Infelizmente, isso continua acontecendo, né? Nós podemos ver assim ao longo da Bíblia que lá no Antigo Testamento os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado, em vista da sua missão salvífica. Pois bem, a descida do Espírito Santo sobre Jesus, por ocasião de seu batismo por João Batista, foi o sinal de que ele era aquele que deveria vir, que ele era o Messias, o Filho de Deus, conforme temos lá no Evangelho de Mateus capítulo 3, também no Evangelho de João capítulo 1. Concebido do Espírito Santo, toda a sua vida e toda a sua missão realizam-se em comunhão total com o mesmo Espírito que o Pai lhe dá sem medida, segundo o apóstolo João no seu capítulo 3. Ora, esta plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Isso é muito importante porque a gente diz assim, né? Não é só de Jesus, o Espírito Santo, mas ao povo messiânico. O que significa povo messiânico?
significa que nós somos filhos de Deus por obra do batismo, como vimos no programa passado. Ora, se eu sou filho de Deus e permaneço na unidade com Jesus Cristo, eu assumo junto dele o messianismo, ou seja, a salvação do povo de Deus. Então eu, junto com Jesus por obra do Espírito Santo, posso fazer o que Jesus fez. O que depende muito é da minha irmandade, da minha total unidade com Jesus Cristo por obra do Espírito Santo. Se eu busco, eu recebo. Se eu não me interesso, Deus confiou a mim essa tarefa messiânica, essa tarefa de ajudar as pessoas a conquistar o reino de Deus e a realizar esse reino já entre nós, mas aí eu me falho. É como eu diria assim, falta um tijolinho naquele muro e esse tijolinho sou eu. Aí fica um buraco ali, né? Então, que a gente se dê conta de que o Espírito de Deus habita em nós desde o momento do nosso batismo e depois a gente, por livre opção, pode confirmar, recebendo então o sacramento do Crisma, e aí assumir essa tarefa de, unido a Jesus, por Jesus, com Jesus, realizarmos essa obra messiânica, que é de novo transformar esse mundo, às vezes tão perdido em valores, no paraíso que nós havíamos perdido, mas que Jesus abriu a porta. Vamos conquistá-lo por obra do Espírito Santo, né? Por várias vezes, a efusão do Espírito, Cristo prometeu. E essa promessa se realizou no primeiro dia da Páscoa. Em seguida, de maneira mais marcante, no dia de Pentecostes. Muitas pessoas dizem assim: Jesus fundou a igreja. Não, Jesus não fundou a Igreja Católica. Jesus deu todas as dicas de como deveria ser a igreja, a comunidade dos católicos, né, a comunidade universal daqueles que seguem ele, isso significa Igreja Católica, e os apóstolos, de fato, a organizaram através da oração e da partilha, conforme a gente vê nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, e veio então o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, que reina até a obra ser encerrada e Jesus entregá-la novamente ao Pai, né? O Espírito Santo veio sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria, e eles, repletos desse Espírito, começaram a proclamar a partir do cenáculo em Jerusalém as maravilhas de Deus. E Pedro começa a declarar que esta efusão do Espírito é o sinal dos tempos messiânicos. Os que creram na pregação apostólica se fizeram batizar e receberam o dom do Espírito Santo naquele dia, conforme São Paulo detalha muito bem aos Hebreus, já que está escrevendo para aquele povo, na sua carta lá no capítulo 6. Desde então, para cumprir a vontade de Cristo, os apóstolos comunicaram aos neófitos, ou seja, aqueles que são novos, que estão aderindo à fé, pela imposição das mãos, o dom do Espírito que leva a graça do batismo até a sua consumação. Por isso, na Epístola dos Hebreus, entre os elementos da primeira instrução cristã, encontra-se a doutrina sobre o batismo e também sobre a imposição das mãos. A imposição das mãos é, com razão, reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação, que, de certo modo, perpetua na Igreja aquela graça do dia de Pentecostes. Bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, acrescentou-se à imposição das mãos uma unção com o óleo perfumado, o óleo do crisma, que leva a sândalo e que o bispo o abençoa na missa do Crisma, nas quintas-feiras santas, em todas as catedrais do mundo. Esta unção justifica o nome de cristão, que significa ungido, e que deriva de sua origem do próprio nome de Cristo, ele que foi ungido por Deus com o Espírito Santo, conforme a gente acompanha lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Este rito da unção existe até os nossos dias, tanto no Oriente como no Ocidente. Esse sacramento é denominado no Oriente de crismação, unção com crisma,
ou miron, que significa crisma. No Ocidente, o termo confirmação sugere que este sacramento a um só tempo confirma o batismo e consolida a graça batismal. Nós temos, então, estas duas tradições no Oriente e no Ocidente. Nós podemos ver assim, tem tempo para vermos isso, Nos primeiros séculos, a confirmação geralmente constitui uma só celebração com batismo, formando-se com ele, segundo a expressão de São Cipriano, um sacramento duplo. Entre outros motivos, a multiplicação dos batizados de criança, estendendo-se por todo o ano, e a multiplicação das paróquias que também saíram dos centros urbanos e foram para as zonas rurais, que amplia as dioceses, não permitem mais a presença do bispo em todas as celebrações batismais. No Ocidente, visto que se deseja reservar ao bispo a complementação do batismo, instaura-se a separação dos dois sacramentos em dois diferentes momentos. O Oriente manteve juntos os dois sacramentos, tanto que a confirmação é ministrada pelo presbítero que batiza, a qual, todavia, não pode fazê-la senão com o miron consagrado por um bispo. Um costume da Igreja de Roma facilitou o desenvolvimento da prática ocidental, graças à duplação com o santo crisma depois do batismo. A primeira unção, realizada pelo presbítero sobre o neófito, quando ele sai do banho batismal, conduz a segunda unção feita pelo bispo na fronte de cada um dos batizados. A primeira unção com o santo crisma, que é dada pelo presbítero, permaneceu ligada ao rito batismal. Ela significa a participação do batizado nas funções profética, sacerdotal e régia de Cristo. Se o batismo é conferido a um adulto, há uma só unção pós-batismal, a da confirmação. A prática da Igreja do Oriente sublinha mais claramente a unidade da iniciação cristã. A da Igreja Latina exprime mais nitidamente a comunhão do novo cristão com seu bispo, garantia e servo da unidade de sua Igreja, de sua catolicidade e de sua apostolicidade, e, consequentemente, o vínculo com as origens apostólicas da Igreja de Cristo. Nós, embora separemos da nossa igreja, que é ocidental, igreja do rito latino, o sacramento do batismo feito pelo presbítero, pelo diácono, e o sacramento do crisma feito pelo bispo, mas a lei do amor da igreja também permite aos párocos, quer dizer, aqueles padres que estão à frente de uma paróquia, de uma igreja especial, de uma determinada área, que quando alguém maior de idade vai receber o batismo, também naquela missa o presbítero pode já crismá-lo e pode dar a primeira comunhão. Como também a lei do amor determina que se eu tenho alguém em estado terminal na minha paróquia, eu vou lá dar unção dos enfermos a essa pessoa, eu também, se ele não foi crismado, posso crismá-lo, que a gente chama em artículo mortis, quer dizer, a pessoa está se preparando para receber a plena comunhão no paraíso, então o presbítero também, como pároco, pode crismar esta pessoa. Mas, normalmente, a gente faz uma missa especial com a presença do senhor bispo, e ele, seguindo a tradição apostólica, sucessor dos apóstolos, ele faz a imposição das mãos e a oração, invocando os dons do Espírito Santo e fortalecendo a pessoa por esta unção e essa oração, para que realmente assuma a defesa e o testemunho da fé da Igreja. Quais são os sinais e o rito da confirmação? No rito desse sacramento, convém considerar o sinal da unção, e aquilo que a unção designa e imprime, o selo espiritual. A unção no símbolo bíblico antigo é rica de significados. O óleo é sinal de abundância e de alegria. Ele purifica, unção antes e depois do banho, e torna ágil, unção dos atletas e dos lutadores. É sinal de cura, pois ameniza as contusões e as feridas. Ele faz irradiar beleza, saúde e força.
todos esses significados da unção com óleo voltam a se encontrar na vida sacramental. A unção com óleo dos catecúmenos, antes do batismo, significa a purificação e fortalecimento. A unção dos enfermos exprime cura e reconforto. A unção com santo crisma depois do batismo, na confirmação e na ordenação, é sinal de consagração. Pela confirmação, os cristãos, isto é, os que são ungidos, participam mais intensamente da missão de Jesus e da plenitude do Espírito Santo, de que Jesus é acumulado, a fim de que toda a vida deles exale o bom perfume de Cristo, conforme São Paulo escreve no capítulo 2 da sua segunda epístola aos Coríntios. Por esta unção, o confirmado recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O selo é um símbolo da pessoa, sinal de sua autoridade, de sua propriedade sobre um objeto. Assim, os soldados eram marcados com o selo do seu chefe e os escravos com o do seu proprietário. O selo autentica um ato jurídico ou um documento e o torna eventualmente secreto. Cristo mesmo se declara marcado com o selo de seu Pai. Nós vemos isso lá em João capítulo 6. Igualmente, o cristão está marcado por um selo. É Deus que nos confirma, a nós e a vós, com adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi Ele que imprimiu em nós a sua marca e nos deu uma garantia, o Espírito derramado em nossos corações. Isso São Paulo nos escreve na 2 Coríntios, capítulo 1, e também na Epístola aos Efésios, tanto no capítulo 1 como no capítulo 4. Este selo do Espírito Santo marca a pertença total a Cristo, a colocar-se a seu serviço para sempre, mas também é a promessa da proteção divina na grande provação escatológica. Escatológica significa aquelas novidades, céu, inferno, purgatório, paraíso, que virá no fim dos tempos. E isso nós encontramos tanto lá no livro do Apocalipse, como também na profecia de Ezequiel. Como é que é essa celebração da confirmação? Um momento importante que antecede a celebração da confirmação, mas que de certo modo dela faz parte, é a consagração do Santo Crisma. O bispo, na Quinta-feira Santa, como eu já tinha falado anteriormente, durante a missa do Crisma, consagra o Santo Crisma para toda a sua diocese. Nas igrejas do Oriente, esta consagração é reservada ao patriarca. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, como ocorre no rito romano, a liturgia do sacramento começa com a renovação das promessas batismais e com a profissão da fé dos confirmandos. Assim aparece com clareza que a confirmação situa-se na sequência do batismo. Quando um adulto é batizado, recebe imediatamente a confirmação e participa da Eucaristia, como eu tinha dito anteriormente, que é a lei do amor. O Código de Direito Canônico, lá no seu cânone 866, permite isto aos padres. No rito romano, o bispo estende as mãos sobre o conjunto dos confirmandos, gesto que desde o tempo dos apóstolos é sinal do dom do Espírito. Cabe ao bispo invocar a efusão do Espírito. É tão bonita esta oração que está no ordo da confirmação, quer dizer, no ritual do Crisma. E ela diz o seguinte quando o bispo então impõe as mãos sobre os confirmandos: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizesse renascer esses vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito da ciência e piedade, e enchei-o do espírito de vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Mais adiante, quando nós terminarmos os 7 sacramentos, nós voltaremos
ao sacramento da confirmação num programa, colocando e especificando exatamente o que significa cada um desses 7 dons que o bispo faz na sua oração. Segue-se então o rito essencial do sacramento. No rito latino, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do Santo Crisma na fronte, com a imposição da mão e por estas palavras, né? O bispo então coloca, né, a mão sobre a pessoa, diz o nome desta pessoa, né? No meu caso, Jaime, recebe por esse sinal o selo do Espírito Santo, dom de Deus. Esse seria o rito oficial, né? O rito mais normal que acontece, né? Mas também tem uma certa modificação que pode-se dizer: fulano Jaime recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo que provém do Pai e do Filho. Também pode-se dizer essas palavras, né? Depois o bispo dá o beijo da paz, que encerra o rito do sacramento. Significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis. E quais são, então, como no batismo nos torna filho de Deus, nos livra do pecado original, escreve o nosso nome no livro da vida, quais os efeitos da confirmação? Em primeiro lugar, nos enraiza mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba, Pai, expressão de São Paulo nos Romanos, e nos une mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós o dom do Espírito Santo, torna mais perfeita a nossa vinculação com a Igreja, nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e ação, como verdadeiras testemunhas, né? E não nos faz nunca, isso é tão importante, sentir vergonha em relação à cruz. Nunca podemos ter vergonha de termos o símbolo da cruz redentor, e isto já vem lá do Concílio de Florença, essa expressão. E olha o que essa expressão, né, nos diz também através do escrito de Santo Ambrósio. Lembra-te, portanto, que recebestes o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e força, o espírito de conhecimento e de piedade, o espírito do santo temor, e conserva o que recebeste. Deus Pai te marcou com seu sinal, Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. Como pelo batismo, no qual a consumação, a confirmação nos é dada só uma vez, pois também imprime na alma uma marca espiritual indelével, o caráter, que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo do seu Espírito, o revestindo da força do alto para ser sua testemunha. O caráter aperfeiçoa o sacerdote comum dos fiéis, recebido do batismo, e o confirma. Recebe o poder, confirmando melhor, recebe o poder de confessar a fé de Cristo publicamente, e como que em virtude do ofício, né? Então, quem pode receber esse sacramento? Todo batizado que ainda não o recebeu. Primeiro deve receber o batismo, e depois todo batizado que ainda não o recebeu, o recebe e tem esse direito, mas apenas uma vez, porque também, como o sacramento da ordem do batismo, ele imprime caráter. Foi uma grande alegria termos estado nesses momentos com vocês. Pedimos que o Espírito Santo vos abençoe a todos com toda a sorte de bênçãos, renove os vossos lares, os vossos sonhos, né? Eu até esses dias li um pensamento bonito: os nossos sonhos são rabisco para Deus. Sonhamos, nos entregamos a Ele, a obra do Espírito vai fazer com que muitos desses sonhos se realizem. Que Deus então seja a bênção sobre todos, né? E deixamos também uma mensagem musical ao final desse programa. Eu só queria mais uma coisinha antes da mensagem, lembrar que nós temos a manutenção da Rádio Universidade através do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe.
e que é importante, a gente colabora com R$20 por mês, né? E fazemos parte de toda uma cadeia de bênçãos, de oração, de benefícios. Nós convidamos a todos que ainda são católicos, que não nos ajudam nessa manutenção, que procurassem telefonando aqui para a rádio se informar e nos ajudar a fazer crescer o Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Até a próxima semana. Foi um grande prazer. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.